Olá, maravilhosa, tudo bem? Estamos estudando, olha, Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Decidi fazer esse devocional e estava querendo fazer em áudio, mas eu vou fazer em vídeo, porque eu acho que a gente ganha bastante. No capítulo 1, a gente vê o seguinte: aprendendo a falar a linguagem de Deus. É super, mega, ultra power importante a gente aprender a linguagem de Deus. Sabe? Pra quê? Pra gente aprender a estar no centro da vontade dele. E aqui começa o seguinte: você tem problemas? A resposta está bem debaixo do seu nariz. Ou seja, o que a gente está falando da nossa vida, né? Dos nossos problemas. O que eu e você falamos? Isso, cara, é fundamental pra gente resolver os conflitos da nossa vida. Gente, a gente não tem como declarar, sabe? Ou melhor, a gente não tem como esperar uma coisa boa e declarar só coisa ruim na boca. Não tem, não faz sentido nenhum. E aqui fala o seguinte: você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? A gente está falando sobre os nossos problemas para todo mundo, a gente está falando para os nossos problemas, que nós temos um Deus que é maior. Aqui no Marcos 11, 22, 23 diz o seguinte: aquele que disser a este monte, erga-se e não duvidar no seu coração, mas crer que será como diz, assim será. Porque quando a gente não tem dúvida, a gente age, né? E aqui não tá falando assim, tem que ser crente, tem que ser isso, tem que ser aquilo. É aquele que crê, aquele que tem fé. É muito interessante. Por isso que você vê a vida de muita gente assim, que às vezes não tem nenhum relacionamento tão profundo com Deus, tipo assim, não busca Deus e, e vence as coisas, os desafios da vida. Sabe por quê? Porque fala sobre o que a palavra diz. E Deus, ele não se contradiz, ele é um Deus de princípios. E se está dizendo aqui que aquele que diz, erga-te, né, com fé e não duvidar no seu coração, é isso. Mas olha que interessante. A gente vai estar falando nesse livro sobre falar, declarar com a nossa boca as coisas que Deus quer na nossa vida. Porém, achei muito interessante que a Joyce Meyer fala o seguinte: precisamos ter, gente, equilíbrio. Porque falar a palavra de Deus é algo poderoso e é absolutamente necessário para vencer. Mas, em contrapartida, a obediência é fundamental. Entendeu? A obediência está no centro da vontade de Deus. Então não adianta você declarar uma coisa que está fora do centro da vontade de Deus. Por exemplo, não adianta uma criança de 8 anos declarar: eu vou dirigir um carro agora. Sabe? Eu vou lá e vou comprar um carro agora. Se não está habilitado, se não está debaixo da lei, ele não tem a maioridade dele. Não tem carteira de habilitação, entende? Isso. Então, assim, você tem que estar em obediência e declarando a vontade de Deus. Porque aí sim, tudo vai cooperar. Só que, cara, muitas vezes a gente quer as coisas, mas tá tudo errado. A gente quer ter um excelente emprego, mas não estuda ou não trabalha bem, entende? Então, assim, não tem sentido. A gente quer ter uma família construída, mas a gente não. Ou filhos abençoados. A gente quer ter filhos abençoados, mas a gente não instrui o caminho que ele deve andar, que o nosso filho deve andar. A gente delega para a igreja, delega para a escola, mas não pega na mão do menino e da menina. E aí? Você tá entendendo? É uma coisa assim totalmente ilógica, mas é o que a gente faz. E aqui fala muito sobre o seguinte, nesse primeiro capítulo, sobre crianças que muitas vezes a gente age como um bebê natural, sabe? Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Isso é Bíblia, isso aqui é Hebreu, gente, Hebreus 5. Então, a gente precisa de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer o seu coração. Por quê, gente? Porque aí sim, o que a gente pedir vai estar alinhado com a vontade de Deus. Eu não vou ser uma criança de 8 anos dizendo que eu vou comprar um carro no meu nome e vou sair dirigindo. Eu vou ser um adulto, tá? Já com habilitação dizendo, eu vou comprar um carro, um adulto que trabalha, que vai pagar o carro e que tem habilitação. Entende a diferença? E aí sim. Outra coisa muito interessante que ela fala, que a gente fala assim, se for da sua vontade. Gente, tem coisas que a gente fala, ora, se for da sua vontade. Senhor, se for da tua vontade, o Senhor reconstrói meu casamento. Claro que vai ser da vontade de Deus. Porque Deus criou a instituição.
sabe? Deus cura as pessoas, cura relacionamentos. É da vontade de Deus. Você entende? Então, a gente ora sobre coisas que é uma coisa óbvia, mas também te fala coisa assim, ano que vem eu vou pra Disney. Quem sabia, tipo assim, quem falou em 2019, em agosto eu vou viajar pra Disney? Não foi, porque teve a pandemia em 2020. Então, assim, são coisas que a gente não sabe se é vontade de Deus. Tem coisas que são muito claras. Então, assim, o se for da sua vontade, também tem que ter discernimento pra orar. Tô fazendo um resumo, gente, do primeiro capítulo. E aqui ela fecha falando o seguinte, que a gente precisa ter equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso e bom julgamento. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato, né? Ele faz o quê? Ele espraia a loucura. Então, a sabedoria não é radical. Ela é cheia de prudência, gente. E o que acontece? Quando nós somos sábias e prudentes, a gente está alinhada com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Então, se eu estou alinhada com Deus, né, com a palavra, com a vontade de Deus, na minha boca vai ser o quê? Eu vou declarar tudo alinhado ao Senhor. Então, gente, a chance de acontecer, sabe qual é? 100%, porque nós estamos alinhados. Agora, se eu vou pedir pra Deus, Senhor, separa aquele homem daquela mulher lá que eu tô apaixonado nele. Gente, isso é mentira do capeta. Não tá totalmente desalinhada, minha filha. Se você tem isso no seu coração, foge. Entendeu? Foge. Foge isso. Você é casado, o cara fala, tô apaixonada por você, chuta aquele laço. Porque não tá alinhado na palavra. A gente tem que ter esse discernimento. E aí, automaticamente, ela fala o seguinte: creio fortemente no poder da confissão, de falar, né? Creio que devemos falar para as nossas montanhas e também que muitas, se não a maioria, das respostas aos problemas estão definitivamente bem debaixo do nosso nariz, que é a nossa língua. Em outras palavras, essa aqui é fantástica. Não estou tentando ensinar algo que somente o ajude a sair do problema ou conseguir o que você queira. Tenho esperança de ajudá-lo a aprender como cooperar com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, vamos alinhar, sabe? Vamos obedecer ao Senhor, estar no centro da vontade dele e proclamar a verdade. Amém? Este é o capítulo 1.